Na filosofia espírita, Kardec reúne vários elementos ontológicos para se compreender em que consiste a natureza humana e a sua especificidade em face dos múltiplos seres da natureza. Com efeito, um desses elementos ontológicos é a consciência. Ele conseguiu de fato demonstrar que a consciência é pré-existente à organização física, ao corpo biológico, e sobrevive à destruição desse mesmo corpo biológico. Dado a positividade de sua demonstração, abordando o fenômeno mediúnico com rigor e com método adequado, então há inúmeras consequências, tanto éticas, religiosas, como também consequências ontológicas na filosofia espírita. A consciência em Kardec, no estudo de Kardec, a consciência humana, ela também não é um mero saber de si originário, como se fosse uma percepção do eu vazio e pronto a perceber as outras coisas fora de si. Não, além de ser isso, a consciência traz em si um elemento, vamos dizer assim, não egóico, não apenas sendo a percepção do eu para consigo mesmo. O elemento não egóico, que não pertence, vamos dizer assim, à estrutura da egoidade do eu, é o senso moral que Kardec ressalta. Então a especificidade do ser humano está na consciência, que também é dotada de um senso moral. Esse senso moral infunde na consciência, por assim dizer, a percepção da alteridade, mas uma percepção igualmente moral. Então a alteridade que é percebida em virtude do senso moral que vai se desenvolvendo é a alteridade não das coisas que se opõem ao eu, mas de outras consciências que se revelam ao eu e, portanto, também são portadoras de direito e têm uma dignidade intrínseca. E outra relevância desse senso moral em Allan Kardec é que, além de mostrar a alteridade enquanto os outros próximos, enquanto pessoas portadoras de direito e de dignidade, o senso moral também revela a alteridade absoluta, que é Deus. O senso moral traz em si mesmo a noção intuitiva, o sentimento intuitivo de Deus, e de bem como de seus atributos. Por isso que também é ressaltado no Livro dos Espíritos que somente na medida em que tal senso moral é desenvolvido na criatura, a criatura, por conseguinte, tem uma compreensão mais perfeita, mais conforme à natureza da divindade. Tem uma compreensão mais profunda e mais coerente da divindade. Ou seja, esse senso moral também orienta a criatura para elaborar uma compreensão muito mais profunda, muito mais condizente com a realidade divina, com o absoluto, que é a alteridade suprema. Então, Kardec, diante da investigação acerca da consciência humana, se distingue de muitas correntes filosóficas justamente por isso, por trazer os elementos empíricos de comprovação da independência da consciência em relação ao corpo e, portanto, que ela é um princípio espiritual realmente independente da estrutura física e também que é portador de um senso moral que faz com que a criatura se manifeste ao longo do tempo em qualidades morais e em compreensão progressiva do absoluto, que é a alteridade suprema no universo. Muito obrigado.